Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais. Hoje para o estudo de mais uma Paraxá. Paraxá que é uma porção da Torá. Torá que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio. A Paraxá de hoje é Tetzav, que é comandar ou ordenar. A Paraxá se encontra em Êxodo capítulo 27, verso 20 até o capítulo 30, verso 10. Hoje são 4 de março de 2023, 11 do mês de Adar de 5783 do calendário judaico. Vamos então ao estudo da Paraxá. Vamos lá. Ok, voltamos. A Paraxá de hoje, Tetzav, nós dividimos em 8 tópicos. Vamos conhecê-los. O azeite puro. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. As vestes sacerdotais. Urim e Tumim. A lâmina de ouro puro. O sacrifício e as cerimônias da consagração. O altar de incenso. O resgate da alma. Esses são os 8 tópicos que são apresentados na Paraxá. Todavia, nós vamos abordar alguns deles. Vamos lá, vamos estudar a Paraxá pelas páginas da Bíblia. Vamos comigo. Ok, voltamos. A Paraxá começa com Deus orientando a Moisés a como comandar e orientar o povo quanto a todas as coisas no que diz respeito ao tabernáculo, como servir, como erguer, como dar manutenção em cada um utensílio do tabernáculo. E Moisés assim faz. Isso era de extrema necessidade, essa orientação, porque o povo havia passado 450 anos no deserto, no Egito, como escravo e perdeu todas as referências de adoração ao Senhor. Assim, eles estavam imersos na cultura egípcia, onde existiam vários deuses, Deus para cada coisa, Deus para o sol, Deus para o vento, Deus para o rio Nilo, enfim. E toda essa cultura estava dentro do coração dos israelitas que estavam ali como escravos. E Moisés precisava modificar isso aí, fazer, não somente comandar, mas orientar o povo quanto a todas as coisas que deviam ser feitas, para que o culto fosse feito conforme as delimitações e orientações de Deus. E assim o Senhor fez e orientou Moisés, e Moisés então orientou o povo como acender as lâmpadas do tabernáculo, a menorá, que é aquele candelabro de 7 braços, como colocar os pães da proposição na mesa da proposição, como fazer essa mesa de proposição, que era feita também com madeira de acácia, com ouro, né? O altar de incenso, que era feito com madeira de acácia, revestido com ouro. Enfim, todas essas coisas precisariam ser ordenadas e orientadas para que o povo fizesse conforme o que Deus havia determinado. Isso nos ensina que o culto ele não é livre, ele é delimitado pela ação de Deus, pela direção de Deus a um culto. O culto ele não pode ser feito de qualquer maneira, ele tem que ser feito conforme o que preceitua a Bíblia, conforme o que preceitua a palavra de Deus, que Deus orienta. Hoje, na verdade, o Espírito Santo. Então, nós vemos Moisés fazendo e praticando todas essas coisas. E uma das coisas que Moisés também faz é estabelecer quem iria servir no tabernáculo, até porque não poderia ser qualquer pessoa. E Deus separa a tribo de Levi, a tribo dos levitas, né? Entre eles, chamado Arão para ser o sumo sacerdote, os filhos de Arão e os levitas para servir no tabernáculo. Isso trouxe uma certa dúvida quanto às outras pessoas, nós até falamos isso, e as outras tribos, nós até falamos isso na Paraxá anterior, que Deus faz com que o cajado de Arão, um pedaço de madeira sem vida, totalmente sem vida, viesse a ter um galho de flor, de folha, fazendo com que todo o povo soubesse que Arão é escolhido. Então Deus precisa também não somente escolher, mas orientar Arão
e a seus filhos quanto todas as coisas. Ou seja, Arão, como sumo sacerdote, era o único que poderia entrar no Santo do Santo, onde ficava a Arca da Aliança, e isso ele só poderia fazer uma vez por ano, que era na festa de Yom Kippur, o dia do perdão, ou podemos até dizer o dia do esquecimento, onde Deus iria esquecer os pecados cometidos pelo povo durante o ano inteiro. E os demais sacerdotes, os demais filhos de Arão, eles iriam servir no santo lugar, onde existia a menorá, existiam os pães da proposição, existia o altar de incenso, e do lado de fora o altar de sacrifício e a bacia com água, significando cada um com um propósito específico. O altar de incenso, onde o cordeiro sem mácula iria ser sacrificado, que é a visão de Jesus, até porque João disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o altar de sacrifício lá de fora era uma menção a esse respeito. A água da bacia que os sacerdotes se lavavam para entrar no santo lugar, no tabernáculo, é a visão da palavra de Deus, ou seja, o próprio Jesus. Ele disse que ele daria da água dele para que nós bebêssemos, para que rios de água viva fluíssem a partir de nós. E do lado de dentro nós tínhamos os 3 elementos que eram o candelabro de luz, que a própria Bíblia fala, os evangelhos falam que Jesus era a luz do mundo, o altar a mesa dos pães da proposição, onde Jesus diz que ele é o pão que veio do céu, e o altar de incenso, conforme o Apocalipse, são nossas orações, que nesses tempos finais, essas nossas orações serão colocadas em um incensário e lançadas sobre a terra, ou seja, nossas orações, todas elas, no que diz respeito, e venha a nós o reino de Deus, será realizado, as nossas orações serão realizadas. Então, o tabernáculo tinha uma orientação, tinha uma visão, tinha um símbolo, era uma sombra daquilo que Jesus Cristo faria em nossas vidas. Ok, voltamos. Vamos lembrar de uma situação onde Moisés chega para Faraó e diz que era para que Deus mandou que ele libertasse o povo dele para servir, prestar um culto no deserto. Esse prestar culto no deserto era uma coisa nova para os israelitas, porque até então os únicos deuses que eles conheciam eram os deuses do Egito, que eram inúmeros deuses. Deuses esses que durante as 10 pragas Deus confrontou e destruiu a ação desses deuses sobre o povo de Israel. Israel então parte dali, atravessa o Mar Vermelho, em uma ação sobrenatural de Deus, intervenção diretamente de Deus divina, no Mar Vermelho, abrindo em 2 partes. Ele segue até o Monte Sinai. No Monte Sinai ele tem um recebimento da Torá, que é isso que nós estamos lendo e estudando hoje, e a partir dali, a partir daquele momento, eles partem em direção à Terra Prometida e são instruídos por Deus a construir um tabernáculo. Por quê? Porque Deus disse que iria no meio deles. Então o tabernáculo era a forma física de representação do trono de Deus nos céus aqui na terra. Então o tabernáculo móvel era era a semelhança do trono de Deus aqui. E Deus, quando o tabernáculo foi construído, Deus descia a sua glória sobre o tabernáculo em cima da Arca da Aliança. E isso era como sinal. Quando a glória, ou seja, a nuvem de Deus estava sobre o tabernáculo deveria se manter armado até que a glória subisse, até que a glória saísse de cima do tabernáculo, que era uma ordem de Deus para que o povo desarmasse o tabernáculo, todas as tendas, e continuasse marchando. E essa nuvem ia acima deles para evitar que o sol os deixasse cada vez mais desgastados durante a travessia no deserto, e de noite ia à frente como uma coluna de fogo, conduzindo eles pelo caminho que eles deveriam andar caso precisasse caminhar de noite à noite e não pudesse ser armado as tendas ali naquele momento. Então essa era a conjuntura. Mas a principal pergunta é como é que eles iriam servir a um Deus que muitos estavam vendo e ouvindo desse Deus naquele momento.
Então Deus começa a instruir a Moisés e a seus filhos sobre como tudo poderia acontecer. Então é separado Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para um serviço especial, que era o serviço sacerdócio. E eles foram separados juntamente com Arão para serem treinados, serem orientados como eles deveriam agir em todo o serviço do tabernáculo. E a partir desse momento, eles então iriam replicar essas informações para os demais sacerdotes da tribo de Levi. Então houve sim esse treinamento, houve sim essas orientações a Arão e seus filhos para não apenas como deveria ser o serviço, mas principalmente como tudo deveria ser construído. O altar de incenso, a pia, o candelabro, como deveria ser feito os pães da proposição. Então tudo isso, inclusive como era feito o pão da proposição, que eram 12 pães das 12 tribos, um para cada tribo. E tudo isso foi orientado, foi repetidas vezes instruído para que eles não esquecessem de absolutamente nada, porque cada detalhe desse rito tinha um porquê e tinha uma sinalização. Hoje nós sabemos, hoje forma de dizer, mas nós sabemos que todo o tabernáculo representa a Cristo. O altar de sacrifício representa o sacrifício de Cristo por nossas vidas, onde o sangue de um animal, de um cordeiro limpo, sem mácula, era imolado para poder o sangue então ser aspergido no altar para a purificação do povo e santificação e perdão dos pecados. A pia de água que ficava do lado de fora do tabernáculo, juntamente com o altar de sacrifício, é uma menção à palavra de Deus que nos purifica, nos limpa, porque somos sujos do pecado. O altar de incenso diz respeito às nossas orações. Nós vimos isso na semana passada, quando as orações serão colocadas no incensário e lançadas na terra com fogo, com as orações do justo. Então, nossas orações são o incenso aromático que chega até as narinas de Deus, intercedido pelo Espírito Santo. As nossas orações são esses incensos, que antigamente, no tempo do tabernáculo de Moisés, era um incenso verdadeiro, um incenso físico. O pão da proposição é a própria palavra de Deus, que é o nosso pão de cada dia. É o próprio Jesus Cristo, que ele diz: eu sou o pão da vida. O candelabro, com suas lamparinas, com suas luzes, servia para iluminar o interior da tenda, que era escuro. Então, o candelabro trazia luz naquele momento de escuridão. É o que Jesus Cristo falou, que ele é a luz do mundo. E nós também, quando representamos a Cristo e falamos dele, pregamos o Evangelho e andamos segundo a vontade de Deus, também somos luzes para esse mundo. E a Arca da Aliança, que é a própria presença de Deus em nossa vida, como nós falamos na paraxá passada. A Arca da Aliança não tinha no segundo templo, que era o templo de Herodes, mas ao invés da Arca da Aliança, que era a representatividade da presença de Deus, tinha um próprio Deus ali na presença do seu Filho Jesus Cristo, e esse foi rejeitado pelos judeus e crucificado pelos romanos. Então nós temos no tabernáculo todas as figuras de Jesus Cristo, E se nós traçarmos uma linha de lá de fora do altar de incenso, passando pela bacia, indo até a Arca da Aliança e pegando uma outra linha horizontal e traçando do pão da proposição até o altar de incenso, nós vamos ver no tabernáculo a figura de uma cruz, indicando que é Jesus, o próprio tabernáculo. Ele tabernaculou conosco, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vivia em glória desde sempre. Ele foi o autor da vida. A própria palavra diz que ele foi o Criador, e sem ele tudo que foi criado não seria criado. Então o próprio Jesus Cristo estava com Deus de eternidade em eternidade, o Filho de Deus, bem como o Espírito Santo, como está lá em Gênesis, que o Espírito parava sobre a face das águas. E ali estava o Filho de Deus, encarnado, tabernaculando
com nós, vivendo em carne como nós, sujeito às mesmas dores, fraquezas, debilidades, dúvidas e influência do mundo. Todavia, a Bíblia diz que, sobretudo, ele foi provado e em absolutamente nada ele pecou, podendo assim ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue foi derramado na cruz para a purificação dos nossos pecados. Essa foi a paraxá de hoje. Espero em Deus que vocês tenham entendido, tenham gostado. Fiquem com Deus, boa semana, Shabbat Shalom, Shavuot Tov. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.